você já chegou! Que legal! Tava mesmo doida para conversar com você. Tudo bem? Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Opa. Ai, tava mesmo doida por uma conversinha boa. Nada melhor, né? Do que uma boa prosa. Ainda mais hoje em dia, né, gente? Parece que as pessoas desaprenderam a conversar. Já reparou? Você vai conversar com alguém, parece que ele tá sempre armado, tá todo mundo armado com as palavras. O que mais acontece é julgamento, né? Parece que tá com aquela intenção de ferir com as palavras. Já reparou isso? Isso me deixa triste. Não gosto. Gosto de conversar assim, gostoso. Agora tá todo mundo achando que é o dono da verdade. Nem verdade direito eu sei o que que é. Nem sei o que que é isso direito. Mas, enfim. Os nossos irmãos indígenas da nossa tradição tupi-guarani, eles dizem que nós somos um povo assim, cheio de nhen-nhen-nhen. Nhen significa palavra em tupi-guarani. A tradição tupi, ela tem como fundamento o poder criador do som. E a palavra é um instrumento maravilhoso para criar todas essas coisas, né? E eles têm isso como fundamento e diz que a gente joga ouro fora, que a gente fica de nhen-nhen-nhen. Eles falam que, e a gente sabe disso, que uma palavra pode sair da boca da pessoa e ir direto no coração do outro. E dói, hein? E dói. A palavra não volta para a boca. Mas eu perdoo todo mundo, porque eu também já fui assim. Agora eu decidi que eu só quero curar, criar com as minhas palavras. Quero construir um mundo novo com as minhas palavras. Eu aprendi também com uma tradição bem antiga, tradição ancestral mexicana, com os toltecas. Já ouviram falar? Tolteca significa artista. Olha que lindo. E esses artistas eram aquele grupo, esses artistas eram um grupo que passava assim pela aldeia, ensinando a comunidade a viver em paz. E eles diziam, ensinavam que era importante assumir 4 compromissos íntimos para viver em paz. E agora eu vou te contar. Vou dizer para você quais são esses 4 compromissos. E eu espero que você aproveite isso, porque olha, fez um bem para mim, fez um bem na minha vida. Principalmente com esse propósito de construir, participar da construção de um mundo novo. É verdade? A gente só fica falando, vamos agir. E vamos começar por nós mesmos. É só por aí que a gente pode começar.
os 4 compromissos tolteca. Sabe o nhen da tradição tupi? O nosso blá blá blá? Os toltecas chamam de mitote. E eles dizem que isso é um veneno. E a gente sabe que é mesmo. O primeiro compromisso tolteca, olha só, é fazer o uso impecável da palavra. O uso impecável da palavra. Para pensar. Impecável. Sem pecado. A palavra pecado vem do grego armatia e significa errar o alvo. Então, é muito importante fazer o uso impecável da nossa palavra. Procurar não errar o alvo. É preciso que a gente saiba muito bem o objetivo das nossas palavras. O propósito, o que a gente quer alcançar com isso. Né? Aquilo que a gente vai dizer. Nós somos donos da nossa palavra. E aí, vou te dizer. É importante por quê? Porque aquilo que sai da nossa boca vai criar alguma coisa. E vai gerar uma reação que vai vir diretamente na nossa direção. Pode nos acertar violentamente, provocar efeitos nefastos no nosso corpo, no nosso coração, nas nossas relações. A gente tem visto muito disso acontecer, né, gente? Por favor, tá difícil. Então é preciso isso, fazer o uso, aprender a fazer o uso impecável da palavra. E não é fácil. A gente acha que é fácil, mas não é. Mas vamos lá, segundo compromisso. Esse então, o segundo compromisso tolteca é não levar nada para o lado pessoal. Aí todo mundo vai dizer, difícil. Difícil, é difícil. Porque a gente leva tudo para o lado pessoal. Aquilo que o fulano disse foi para mim. Aquilo não sei o que foi indireta. Aquilo não sei o que lá foi para mim. Parece que a gente é o centro da vida do outro. Né? E as pessoas estão aí realmente, né? Mandando flechas para todo lado com as palavras, falando adoidado das pessoas, do outro, enfim. Né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: aquilo que estão falando de nós é só uma criação da mente do outro. Ele está criando, é a perspectiva dele, é o ponto de vista dele, que é só um ponto. A gente não tem que levar isso para o lado pessoal, toda hora ficar melindrado com essas coisas. Não. O que o outro fala de nós não nos define. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós temos que empreender isso o tempo inteiro, com força. Saber quem nós somos. O que o outro fala de nós é só o que o outro fala de nós. Né? O que o outro pensa da gente e fala, pensar não, mas fala, é problema dele. Na verdade, está falando muito mais dele do que de nós. Está mostrando muito mais quem ele é do que quem nós somos. Freud já dizia, se Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou foi Paulo que falou de Pedro? Ah, deixa pra lá. Já estamos nós aqui falando da vida de Pedro e de Paulo. Falar da vida dos outros, falar dos outros é um vício terrível. Roberto Crema
reitor da Unipaz. Conhece a Unipaz? Não, é uma escola maravilhosa. Eu estudei lá. Uma escola do olhar. www.unipazrj.com.br. Mas vamos voltar no que eu aprendi com o Roberto, que foi meu professor lá e é reitor lá. Ele diz que a gente já pode resolver mais da metade dos problemas das relações e talvez os problemas do mundo se a gente aprender a falar com pessoas e não de pessoas. Difícil. Mas a gente consegue. Se a gente tenta, a gente consegue. O terceiro compromisso é não tirar conclusões. Já pensou nisso? A gente tira conclusão precipitada toda hora. A gente vai criando um mundo aqui, ó. A gente vai inventando, a gente não tem razão para pensar naquilo, mas a gente chega nas conclusões toda hora, sem o menor esclarecimento, sem tirar dúvidas, sem perguntar para o outro, sem buscar fundamento, não. A gente vai criando aqui, ó. Vai criando. E essas criações só terão efeito sobre nós. Sobre nós. E a gente fica tirando conclusões. E essas conclusões, vão criando a realidade. E essas imaginações vão criando a realidade. Normalmente se volta contra nós. Muitas vezes de forma terrível. Nada pode ser pior do que a gente imagina. Então não vamos tirar conclusões. Se você tem uma dúvida, pesquise. Se você quer saber algo, estude. Se você quer alguma resposta de alguém, pergunte. Por favor, se proteja disso, dessas conclusões terríveis. Vamos aprender a não tirar conclusões. Esse é o terceiro compromisso tolteco. Deixa eu botar aqui minha boca. Ai, adoro, gente. Eu amo minha galocha. Quarto compromisso. Esse é cirúrgico. Para que todos os outros aconteçam. Dê sempre o seu melhor. Aí você vai dizer assim para mim: mas isso eu já faço. Eu já procuro fazer o meu melhor. E aí eu vou fazer igual eu aprendi com um amigo. Né? Olha quem está passando aqui, é o Magnata, nosso gatinho lindo. Igual eu aprendi com um amigo, vou fazer igual agora. Quando você diz assim, mas isso eu já faço, eu já dou o meu melhor, eu já faço sempre o meu melhor. Aí eu vou fazer como esse amigo me ensinou, que ele faz assim, vou baixar meus óculos para olhar dentro dos teus olhos e te perguntar: faz mesmo? Tem certeza? Então, fazer o nosso melhor é entender que a gente não vai acertar todas. E que quando a gente desviar do nosso alvo, quando a gente se perder no caminho, quando a gente se perder no nosso propósito de realizar a paz na nossa vida, a gente volta, a gente acerta. Eu escolho fazer o meu melhor. Eu escolho fazer o bem. Isso é uma escolha. Nem sempre fazemos. Eu tomo cada tombo, isso aí, me perco, tomo cada tombo, faço umas bobagens, mas aí eu volto para mim, levanto, quero fazer o bem,
fazer o bem exige um compromisso, porque fazer o bem não significa simplesmente não fazer o mal. Mas eu escolho fazer o bem. E quando eu tombo, eu me levanto. Isso é assumir o compromisso de fazer sempre o seu melhor. Nos ensinaram uma coisa e que eu não concordo. Porque toda hora a gente ouve dizer que nós somos imperfeitos. E nós não somos imperfeitos. Nós somos perfeitos. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagina isso, gente. Olha isso. Tem noção? Eu não consigo nem imaginar o que isso quer dizer. Mas sei que somos perfeitos. Imperfeitos são os caminhos que a gente toma. Esses caminhos são imperfeitos. Agora, caminhos a gente pode tomar outros. Se aquele a gente percebe que não está levando a gente para onde a gente quer, a gente recua e procura um outro caminho. Então, esses são os 4 compromissos tolteca. Não são lindos? Né? Eu tomei eles para a minha vida como um lema, né? Estou sempre buscando fazer o meu melhor. Mas a vida tem movimento, né? E, gente, ó, já falei demais, né? Já falei demais. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Quer saber mais sobre os 4 compromissos tolteca? Eu aprendi isso nesse livro, ó, Os 4 Compromissos, o livro da filosofia tolteca. Ele é escrito por um Naual Dom Miguel Ruiz. Quer saber mais sobre os 4 compromissos? Foi aqui que eu aprendi. Então, muito boa essa prosa, gente. Mas já falei muito, ó, não esquece que eu quero te ouvir também, hein? A conversa tem, ó, e ver aquela troca. E para terminar a nossa conversa de hoje, e na próxima vez, nós vamos conversar sobre outro assunto muito legal, que eu aprendi com Leonardo Boff, numa coleção dele de livros, que ele chamou de Virtudes para o Outro Mundo Possível. Me aguarde. E agora, eu vou terminar essa conversa nossa de hoje com umas coisinhas que eu escrevi aqui. O meu caderninho mágico, de magia. Meu caderno de magia. Esqueceram palavras? São ferramentas mágicas. Cria tudo. Os 10 mandamentos para a paz, segundo Vossimar. Então, os 10 mandamentos para a paz, segundo Vossimar. Quando quiser falar, pense. Quando quiser conversar, ouça. Quando quiser gritar, cante. Quando quiser brigar, cale. Quando quiser correr, dance. Quando quiser fugir, pare. Quando quiser parar, voe. Quando desesperar, caminhe. E quando tudo escurecer, brilhe. E quando tiver medo, ame. Então, gente, vou agilizar, porque tem muito serviço aqui. Tá na hora de eu ir lá
cuidar das minhas plantinhas, dos meus animais, cuidar da vida da nossa casa, tá? Até a próxima. Magia da alegria para todos vocês.